sempre me disse que é importante saber matemática, mas tem muita coisa que ninguém me explicou ainda. Por exemplo, por que é que menos com menos dá mais? Também queria saber de uma vez por todas por que 3 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 3 elevado a 5. E por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Por isso hoje eu desafiei o professor Rubão. Eu disse que se ele não conseguir me explicar, vai ter que aprender umas manobras iradas no skate. Negócio fechado. Ele topou e disse que se ele ganhar, ou seja, se eu entender a parada, eu é que vou ter que aprender uns truques de xadrez com ele. Agora é que vamos ver se o Rubão vai saber mesmo me explicar tudo que eu sempre quis saber sobre matemática. Vamos começar então, Luciano? Vou te explicar porque, afinal, 2 elevado a 0 é igual a 1 e porque 3 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 3 elevado a 5. Começaremos pelas potências naturais de números positivos, ou seja, números maiores do que 0. Vamos lá? Conferindo, x elevado a 1 é igual a x, certo? Sim, essa eu consigo acompanhar, Rubão. X elevado a 2 é igual a x vezes x. X elevado a 3 é igual a x vezes x vezes x. E assim com as outras potências. Podemos então dizer que x elevado a n mais 1 é igual a x vezes x elevado a n, certo? Certo. Essa é a regra geral, né? Isso mesmo. Estamos falando da propriedade fundamental da potência, aquela que diz que x elevado a n vezes x elevado a m é igual a x elevado a n mais m. Ou seja, o produto das potências é a potência da soma. Agora vamos tentar definir x elevado a 0, de modo que essa propriedade fundamental da potência continue sendo satisfeita. Então, x elevado a 0 vezes x elevado a n é igual a x elevado a n. Acompanhou? Acompanhei, tô sacando. E agora? Para que um número multiplicado por outro dê ele mesmo, este número só pode ser 1. Então definimos x elevado a 0 igual a 1, para continuar valendo a propriedade fundamental. Puxa vida, professor. Agora tá explicado. Mas e aquele lance de 1x elevado a um número negativo? Bom, que tal a gente usar de novo a propriedade fundamental da potência? Vamos tentar definir x elevado a menos n, de modo que também continue valendo aquela propriedade. Peraí, deixa eu lembrar. X elevado a n vezes x elevado a m é igual a x elevado a n mais m. Isso! Então agora vamos trabalhar com potências negativas. Deixa comigo. Usando, por exemplo, x igual a 3 e mn igual a 5, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a menos 5 é igual a 3 elevado a 5 menos 5, que é igual a 3 elevado a 0, que dá 1. Certo. E agora vamos dividir ambos os membros dessa igualdade por 3 elevado a 5. Assim definimos. X elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a n. Poxa, professor, levei um banho. Desse jeito vou ter que abandonar o skate e aprender xadrez com você, né? Cheque. Eu vou adorar ver você se converter ao xadrez, Luciano. Te cuida que eu tô quase fechando essa partida, hein? Tá certo, professor, mas agora a chapa vai esquentar. Vamos ver se você é mesmo tão bom em matemática. Por que menos com menos dá mais? Quer dizer, por que menos vezes menos dá um resultado positivo? Não tinha que ser negativo também? Calminha, que a resposta já vem. Primeiro, vamos ter que relembrar 3 propriedades: a comutativa, a associativa e a distributiva.
A comutativa é a propriedade que diz que você pode mudar a ordem das parcelas da soma ou a ordem dos fatores do produto. A associativa diz que 3 fatores ou 3 parcelas podem ser operadas em qualquer ordem. Ou seja, somar A com B e depois somar C é a mesma coisa que somar A com a soma de B e C. É possível mover os parênteses, e é a mesma coisa na multiplicação. E temos também a propriedade distributiva. Veja, A vezes a soma de B e C é igual a A vezes B mais A vezes C. Ah, beleza! Essa propriedade distributiva a gente usa para resolver a equação, ajuda muito. Agora atenção, tem mais 2 conceitos. Os conceitos de inverso aditivo e inverso multiplicativo. Inverso aditivo é o número que somado a x dará 0. Por exemplo, se x for 1, seu inverso aditivo será menos 1. Ah, entendi. Então o inverso aditivo de 3 é menos 3 e de 9 milhões é menos 9 milhões. Isso mesmo. E o inverso multiplicativo é o número que multiplicado por x dá 1. Por exemplo, meio é um número que multiplicado por 2 é igual a 1. Agora fica de olho que lá vem o checkmate. Queremos entender por que menos com menos dá mais, certo? Ou porque um número negativo multiplicado por outro negativo dá um positivo. Bom, já sabemos que um número multiplicado por 0 é igual a 0. Agora vamos considerar x igual a menos 1. A gente já sabe que 0 é o resultado da soma de um número com o seu inverso aditivo. Então, menos 1 vezes a soma de menos 1 com 1 é 0, aplicando a propriedade distributiva. Como um número multiplicado por 1 dá ele mesmo, então menos 1 vezes menos 1 mais menos 1 é igual a 0. Então agora me diz, Luciano, qual é o único número que somado a menos 1 pode dar 0? É 1 horas! Exatamente! Portanto, menos 1 vezes menos 1 só pode ser igual a 1. Então, menos com menos dá mais. Puxa, Rubão, que louco! Você venceu essa parada mesmo. Agora, toca encarar o xadrez. Você é um bom perdedor, hein? Mas depois você me ensina os segredos do skate, tá? Chá comigo, professor! Então, vamos lá?